1 de João, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Que Deus nos abençoe através desta santa palavra que nós lemos e que com certeza vai falar e já está falando aos nossos corações. Amados, como eu disse, hoje nós estamos estudando o Espírito Santo. Nós estamos então tratando, conversando, entendendo a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira, e nós temos estudado nas últimas semanas sobre Deus. Nós vimos Deus Pai, semana passada nós vimos Deus Filho, e hoje nós estamos vendo Deus Espírito Santo. Nós vimos que esses 3 são um, como o texto que nós lemos acaba de comprovar isso. Os 3 são um, essa palavra do apóstolo João para nós nessa noite. Amados, eu quero que você perceba a distinção entre a manifestação da Trindade. Deus Pai é o Deus sobre nós, é o soberano acima de nós. Deus Filho é o Deus conosco, é o Deus no meio de nós, no meio do seu povo. E o Espírito Santo é o Deus em nós, é o Deus que habita em nós. Mas nós não adoramos a 3 deuses, nós adoramos a um único Deus. Por isso a nossa declaração começa a falar sobre o Espírito Santo quase da mesma forma como começa a falar sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Então, nós encontramos aqui, no finalzinho desse texto que nós lemos, olha, no finalzinho do versículo 7, está escrito: e esses 3 são um. Então, nós adoramos a um único Deus, a nossa Trindade Santa. Nós vimos também, nesse mesmo texto, que o Espírito Santo é a verdade. Olha só no final do verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, até aqui ele está falando de Cristo, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito é o Espírito da verdade. Não há mentira, não há falsidade, não há engano naquilo que o Espírito Santo faz. A obra do Espírito Santo é então perfeita. A obra do Espírito Santo é executada com perfeição. E qual é a atuação do Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo atuou ou atua? Ele atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia, no seu início, os primeiros versículos da Bíblia. Portanto, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler versículos 1 e 2, que é o texto de prova que o Espírito Santo estava na criação. O Espírito Santo, assim como Jesus, não foi criado em um certo momento, ele sempre existiu. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando nada ainda havia sido criado, ainda era o caos, o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Então, ele atuou na criação do mundo. E além de atuar na criação do mundo, ele inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Eu sempre acho importante a gente entender duas palavras sobre a ação do Espírito Santo na vida do seu povo. Uma palavra é essa, inspiração. A outra palavra é iluminação. A inspiração foi a ação do Espírito Santo na vida dos homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Você percebe que a ação do Espírito Santo na vida desses homens teve que ser assim muito especial. Não foi uma atividade comum, a atividade de escrever a Bíblia. A atividade de escrever a Bíblia foi uma atividade muito especial, muito maravilhosa. E então, aqueles homens estiveram debaixo de uma atuação muito especial do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, nos nossos estudos, a gente sempre vai falar sobre inspiração como essa atividade do Espírito Santo fazendo o que nós poderíamos chamar de controle de qualidade para que a Bíblia fosse escrita com perfeição, sem a menor sombra de erro, sem a menor falta, sem a menor problema, para que nós pudéssemos entender. E além de o Espírito Santo ter inspirado os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Então, assim, se nós temos inspiração como a atividade do Espírito Santo na vida dos homens que escreveram a Bíblia, nós temos a iluminação como a atividade do Espírito Santo na vida de quem lê a Bíblia. Então entenda que quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Eu vou ler com você João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Isso, João 14, 26 diz-nos o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, para alguém que é salvo, ler a Bíblia é um momento muito especial, muito lindo. Ler a Bíblia é se deixar instruir pelo Espírito Santo. Você entende? O Espírito Santo é o agente de Deus na nossa atividade de estudar. Eu, por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu procuro ler a palavra e não ler em seguida nada mais além da palavra. Eu estudo dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou preparar uma mensagem amanhã. Então, hoje, eu leio o texto
sobre o qual vou pregar amanhã. E deixo esse texto, é mais ou menos como aquele padeiro que vai fazer o pão, mas primeiro ele prepara a massa e deixa a massa descansar, para que ela possa ficar apropriada para depois ser assado e virar pão. Então, o meu método de estudo da Bíblia é sempre assim. Primeiro eu leio a palavra uma vez, duas, três, quantas forem necessárias, e deixo que essa palavra fique fermentando no coração. E aí, quase sempre é assim, no dia seguinte, aí sim eu vou ler o que outras pessoas escreveram a respeito, aí eu vou fazer uma série de outros estudos que eu faço para preparar uma mensagem bíblica. E assim, isso é algo que na nossa experiência a gente percebe que o Espírito Santo realmente usa a palavra para falar aos nossos corações. Às vezes a gente lê, não entende na hora que lê, e aí aquilo passa fermentando no nosso coração, e daqui a pouco a gente encontra o entendimento daquilo. O Espírito Santo é realmente maravilhoso e ele nos ilumina, e eu acho assim, isso muito bonito na vida da gente. Tem gente que gosta de se arrepiar, né? Eu gosto quando eu escuto um louvor, ou quando eu ouço uma pregação e aí eu me arrepio, e aí eu choro. Eu vou dizer para você que eu me sinto muito mais feliz nessa atividade de ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida. É muito lindo isso, olha, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é a palavra que Jesus disse, que está registrado na Bíblia, que o Espírito Santo usa para falar aos nossos corações. Isso nós chamamos iluminação. Então ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, e aí nós vamos ler Atos capítulo 2, de 1 a 4, no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Atos 2 é um texto conhecido, eu acredito que de todos os evangelhos, e é um texto que, infelizmente, se tornou um texto de polêmica, se tornou um texto de confusão, o que não deveria acontecer. Esse texto de Atos 2, ele deveria aproximar os servos de Cristo uns dos outros, mas infelizmente ele é utilizado como meio de discórdia entre cristãos. Nós precisamos entender, e inclusive eu me lembro que quando nós passamos por esse texto de Atos capítulo 2, ali na série Novo Normal, eu falava sobre isso, sobre essa dificuldade que encontram no texto de Atos e o que realmente deveria acontecer. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela tem algumas promessas, que já se cumpriram, algumas promessas que são permanentes, algumas promessas que ainda vão se cumprir no futuro. A palavra de Deus tem verdades permanentes e tem histórias pontuais que vão contar a história da salvação. Então, não quer dizer que porque uma coisa aconteceu lá, tem que continuar acontecendo.
eu vou até dar uma adiantada e vou falar o seguinte para os irmãos: existe um princípio da utilidade na ação do Espírito Santo em nós. Os dons, eles foram dados para serem úteis. Nós vamos ainda mais adiante um pouco melhorar isso, mas eu quero que você entenda isso. Nenhum dom é dado por Deus para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta melhor, para que a pessoa se sinta poderosa. Nenhum dom é dado para isso. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para serem úteis na edificação da igreja. A ideia é mais ou menos assim, preste atenção. Quando você se converte, você deixa de ser cidadão do mundo e você passa a ser cidadão do céu. Você é transformado, amém? É uma nova criatura. Só que, quando você se converte, você recebe a salvação, ao invés de Deus pegar você e levar direto para o céu, porque esse é o objetivo da salvação, é a gente recuperar o direito de viver na presença de Deus, de ser chamado filho de Deus. Ao invés de ele nos promover imediatamente, ele diz assim, fique aí, eu vou te dar condições para que você realize a missão que eu tenho para você. E aí ele coloca a gente numa igreja, e nessa igreja ele junta as qualificações que ele me deu, com as qualificações que ele te deu, com as qualificações que ele deu ao irmão que está do seu lado, com as qualificações que ele deu aos irmãos que faltaram hoje, para que a gente possa fazer o trabalho da igreja, que é o trabalho de edificação da fé, do fortalecimento e o trabalho da evangelização. Então, quando nós ficamos aqui, nós não ficamos para benefício próprio, nós não ficamos para ter uma vida confortável e uma vida de luxo, nós não ficamos para adquirirmos coisas, porque se fosse para a gente ficar aqui, para Deus dar coisas, para a gente se sentir bem, então Ele nos levaria, porque isso seria muito melhor. É nessa esteira que o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque ir para a glória é muito melhor do que ficar aqui com a melhor das vidas. Então ele não nos deixa aqui para nos dar prosperidade, nem para nada disso. Ele nos deixa aqui para que a gente possa cumprir a nossa missão. Com perseguição, sem perseguição, de um jeito, de outro, Ele vai nos dar condições para que a gente realize a obra que Ele tem para nós. Então os dons chegam para nós como essa qualificação, como essa condição que o Espírito nos dá para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui. Percebe? É exatamente aí que entram todos os dons. Tem um princípio, que é o princípio da utilidade. Não é utilidade para mim, é utilidade para o próximo. Aquilo que nós lemos aqui durante o culto. Então, olha o que diz Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles falavam em outras línguas. E quando a gente continua lendo o capítulo 2 de Atos, a gente vai ver que essas outras línguas que eles falavam eram línguas que outros povos, outras pessoas de outros lugares que estavam ali em Jerusalém, essas pessoas falavam. Eu sempre ilustro dessa forma. Vamos supor que a gente estivesse numa festa aqui, uma festa do bairro, e que nesse bairro nós tivéssemos pessoas que já moraram aqui e que agora moram na Inglaterra, outros que já moraram aqui e agora moram na Alemanha, outros que já moraram aqui e agora moram na Itália, outros que já moraram aqui e agora moram na Colômbia, outros que já moraram aqui e agora moram no Zaire, outros que já moraram aqui e agora moram no Japão. E essas pessoas vieram com seus filhos, com seus netos, para essa festa aqui no bairro. De forma que tem muita gente aqui que não sabe falar o português. E aí, quando isso abre uma janela de oportunidade para que a pregação que Pedro vai fazer tenha resultados em todas as partes do mundo. E aí, então, quando Pedro prega, cada um os ouve falar na sua própria língua. Entende por que havia pessoas falando em outras línguas? Para que cada um entendesse. Dessa forma, existe sim aqui uma utilidade. A utilidade que é a exposição da palavra de Deus, de forma que todos que estavam ali pudessem entender e levar essa palavra para os lugares de onde vieram. Então, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele cumpre a profecia final, a profecia que está lá em Joel, capítulo 2, de 28 a 32, ele cumpre essa profecia, as promessas, quanto à descida do Espírito Santo. Ele se manifestou de maneira singular. Presta atenção, é todo dia que a gente está reunido num lugar onde há pessoas de várias línguas e várias nacionalidades e que não sabem falar a língua local? É todo dia? Tem isso aqui acontecendo hoje? Tem alguém aqui que não saiba falar a língua que eu estou falando? Então, qual seria a utilidade aqui que alguém estivesse falando em uma língua que não é o português? Nenhuma utilidade. Nenhuma. Lá havia uma utilidade, aqui não. Mas acontece que esse dom de línguas vai aparecer em mais 3 momentos do livro de Atos. E aí, a nossa declaração diz assim: suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. E aí presta atenção, você concorda comigo que uma pessoa falar numa língua que ele não conhece é algo extraordinário? É claro que é, certo? Então você tem uma pessoa falando uma língua que ele não aprendeu. Várias pessoas ao mesmo tempo pregando com tradução simultânea em várias línguas, sendo que essas várias pessoas não conheciam essas línguas em que estavam falando. Não é uma coisa extraordinária? Então isso marcou que
era chegado o reino de Deus. Isso marcou o início da igreja. Mas você que está acompanhando comigo a série O que é ser batista, viu que nós começamos lá na primeira mensagem falando que a mensagem do cristianismo começou no meio dos judeus. Até aqui, Atos 2, todo mundo que estava reunido ali era descendente de judeu, era judeu de nascimento. Podia até ser morador de outro lugar, viver em outro lugar, mas era judeu, porque o pai e a mãe eram judeus. Então, o cristianismo começou no berço judaico. Cristo, Jesus, era judeu. Os 12 que ele escolheu inicialmente eram judeus. Os seus discípulos, aos quais nós chamamos apóstolos, eram judeus. Então, quando eles recebem o Espírito Santo através dessa manifestação que nós estamos vendo, eles entendem, fica claro, que os judeus receberam o Espírito Santo, que era a promessa de Joel. E aí vai acontecer outras 3 manifestações envolvendo línguas no livro de Atos, mas todas as 3 manifestações são mostrando a universalidade, ou seja, que não era só para os judeus. Então nós vamos ver uma segunda manifestação em Atos capítulo 8, de 14 a 17. Aqui em Atos 2, só judeus. Ficou entendido? Agora vamos lá em Atos 8. Atos 8, de 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Samaria te lembra de que pessoas? As pessoas que moravam em Samaria, como se chamam? Samaritanos. Você faz alguma associação entre judeus e samaritanos? Sim. Os samaritanos eram judeus, vamos dizer assim, judeus misturados. Eles eram, assim, israelitas, eles eram descendentes de Israel, que é Jacó, mas que se casaram e deram-se em casamento com pessoas de outros povos. Basicamente é isso. Então você tem o judeu, como eles chamavam, o judeu puro, que era o judeu da Judéia, né? De certa forma da Galiléia. Mas Samaria, que ficava ali no meio, era um território de judeus misturados, de judeus que não eram puros, entende? Então, quando a gente vê aqui no capítulo 8, ele está dizendo o quê? Que o evangelho também chegou aos judeus não puros, digamos assim, aos impuros, como eles diriam. Então deixa eu continuar a leitura, de 14 a 17, né? Ouvindo que os apóstolos, todos judeus, né? Pois que estavam em Jerusalém, que era a terra dos judeus puros, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Como que eles souberam que desceu-lhes o Espírito Santo?
porque eles começaram a falar em línguas do mesmo jeito que falaram lá em Atos 2. Então, eles olharam e disseram assim, se eles estão falando do mesmo jeito que nós falamos lá, então, o Espírito Santo, ele não é recebido só por nós, os judeus puros, mas ele também pode ser recebido pelos judeus mistos. E aí depois nós vamos ter outro evento como esse, no capítulo 10, do versículo 44 ao 47. Então vamos fechar aqui. Atos 2, judeu puro. Atos 8, judeu misto. Agora vamos em Atos 10, de 44 a 47. Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui, os gentios receberam o Espírito Santo. E como que eles souberam que os gentios receberam o Espírito Santo? Por causa da manifestação de línguas que aconteceu com os gentios, igual aconteceu com eles lá em Atos 2. Então você está percebendo que em Atos 2 nós tivemos judeu puro, Atos 8 nós tivemos judeu misturado, Atos 10 nós temos gentio puro, judeu puro, judeu misturado com gentio, gentio puro. Você entende que existe uma utilidade nessa manifestação do dom de línguas nesses 3 episódios? O primeiro episódio lá que nós vimos em Atos 2 era aquele que nós explicamos, vários povos ali levar a palavra. Em Atos 8, a utilidade não era essa. A utilidade era mostrar que os samaritanos também podiam receber o Espírito Santo. Em Atos 10, a utilidade era mostrar que os gentios puros, que não tinha nada de judeu, também podia receber o Espírito Santo. Isso se organiza muito bem com aquilo que nós falamos, que existe uma utilidade. Só para concluir, o quarto acontecimento no livro de Atos está em Atos 19, de 5 a 7. Atos 19, de 5 a 7, diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Qual era a utilidade aqui? A utilidade aqui era confirmar o apostolado de Paulo, porque Paulo não era um dos 12 originais. Depois, quem substituiu Judas, que traiu Jesus e se enforcou, foi Matias. E Paulo, tempos depois, foi chamado
por Jesus para se tornar o apóstolo dos gentios. Mas o que confirmaria a apostolicidade dele? Que acontecesse na sua atividade de pregação, acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá. Então houve ali uma confirmação de que realmente o apóstolo Paulo é apóstolo. Por isso nós o conhecemos até hoje como apóstolo Paulo, porque há essa confirmação. Então, só para recapitular e encerrar por aqui, para a gente retomar semana que vem, que a gente vai falar melhor sobre essa questão da utilidade, nós temos Atos 2, quem? Os judeus puros. Atos 8, quem? Judeu misturado com gentio. Atos 10, gentil puro. E Atos 19, confirmação da apostolicidade do apóstolo Paulo. Então nós temos aqui uma utilidade para que isso aconteça. Sabe quando que isso vai acontecer de novo no livro de Atos? Não vai. Em nenhuma outra passagem do livro de Atos isso aparece mais. Então por isso a nossa declaração diz assim, ó. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade, ou seja, é para todos, do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Então, todos que creem em Cristo recebem o Espírito Santo, não há dúvida, houve confirmação e nós temos aqui uma utilidade muito própria para isso. Irmãos, se não tem utilidade, não tem necessidade. Eu bato sempre nessa tecla. O culto cristão é um culto simples. O culto cristão é um culto que tem o que tem que ter. Que a gente não tem que ficar floreando e querendo agradar pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus, para edificarmos uns aos outros, e os dons que você tem e os que eu tenho são para isso. Os meus dons não são para me servir, são para servir a vocês. E o seu dom não é para te servir, é para servir aos outros irmãos. E é assim que nós caminhamos. Semana que vem a gente continua daí. Que Deus te abençoe e que Ele te acompanhe em todo o tempo. Amém.